Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre uma casa inabalável. Essa ministração eu trouxe há muito tempo atrás aqui e eu acho que é muito pertinente aos nossos dias falar sobre casa, porque nós passamos por há um tempo aí, uma tragédia muito triste no Rio Grande do Sul, onde os alagamentos acometeram várias casas, casas grandes, casas pequenas, prédios, e hotéis. Vocês viram aí que muitas famílias foram devastadas diante dessa situação climática que foi inevitável e que abalaram os alicerces das casas. Muitas casas vieram abaixo, muitos hotéis vieram abaixo, muitas famílias ficaram ali sobre o teto da casa, esperando ser resgatada. E todos nós, quando vamos construir a nossa casa, temos a oportunidade de construir a nossa casa, nós procuramos um lugar seguro, obviamente. Se nós temos a oportunidade, inclusive quando nós vamos comprar uma casa, todas as vezes que nós temos a oportunidade de avaliar, a gente vai na imobiliária, a gente avalia a questão predial, a questão de localização, se não há alagamentos, se não tem rachaduras, toda a questão estrutural, porque nós queremos segurança para a família, nós queremos segurança para a nossa família. E a pergunta que eu faço para você, e você pode responder para você mesmo, onde você construiria a casa dos seus sonhos? Aonde você construiria a casa dos seus sonhos? Eu já pensei. Pense aí. A meteorologia nos fala sobre possíveis temporais, temos aí bandeira amarela, laranja, que nos indica que vamos ter uma frente fria ou temporais. A gente já fica apreensiva, a gente já se prepara, porque ninguém quer ter a sua casa destelhada, ninguém quer ter goteira, ninguém quer ter uma surpresa desagradável. Então, a gente fica apreensível, a gente fica preparado para qualquer tipo de situação de emergência. Porque a meteorologia nos avisa com antecedência, justamente para que a gente possa se preparar. Mas nem sempre esse preparo ele é eficaz, não é mesmo? Porque a casa, você não consegue ver o alicerce dela. Você vê todas as casas ali no mesmo nível, mas você não consegue enxergar o alicerce. Você não sabe como que ela está alicerçada. E nós vamos ler aqui, no Evangelho de Mateus, nós vemos nos Evangelhos de Mateus e Lucas, que fala sobre a parábola do prudente e do insensato. Nós podemos ver ali no capítulo 7, a partir do versículo 24, e Jesus Cristo ele está concluindo os seus mais importantes discursos, conhecido como o Sermão do Monte. E nós vemos nesses dois evangelhos algo semelhante, mas que existe uma diferença que nós podemos comparar. Vamos ler ali Mateus 7, 24, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Aqui nós vemos uma metáfora, A Bíblia fala nos passa aqui uma metáfora, e a Bíblia fala também que usa e compara a nossa vida como uma casa. Compara a nossa vida como uma casa. E essa casa, ela é a nossa família. Essa casa é o nosso secreto, é o nosso coração, a intimidade. Porque quando a Bíblia fala sobre metáfora, e nós lendo aqui o Evangelho de Mateus, nós já imaginamos na nossa cabeça, já fazemos um filme, de duas casas. Uma sobre uma rocha, a gente já vê aqui uma rocha, e do lado de cá uma areia, um amontoado de areia. Aí aqui a gente vê uma casa sendo construída, fincada numa rocha, e aqui uma construída sobre a areia. É isso que vem na nossa mente, mas não é isso que Jesus está falando.
Jesus não está falando sobre casa física. Jesus está falando de casa espiritual. Jesus está falando aqui, essa parábola fala sobre a tempestade que cada casa está sujeita. Porque quando nós falamos no âmbito espiritual, muitas pessoas não estão dispostas a construir a sua vida em Deus com alicerces profundos, porque dá trabalho. Muitas pessoas não estão dispostas a cavar até o fundo, até encontrarem a rocha, porque dá trabalho. Oração, jejum, estar na igreja, comprometido, estar comprometido com o ministério, estar comprometido no ministério de louvor, estar comprometido com uma liderança, estar submisso a uma liderança, tudo isso dá trabalho. Então, muitas pessoas elas não querem ter o trabalho de cavar até encontrar a rocha e fincar os seus alicerces. Ele quer simplesmente estabelecer a sua casa sobre a areia, superficialmente. Muitas pessoas querem estabelecer uma casa de fachada. Sabe quando você vê aquela casa com uma fachada bem bonita, pintura bonita, aquele vidro bonito, jardim bonito, mas que, na verdade, ela não tem estrutura, não tem base nenhuma. Qualquer vento que bater, derruba. É importante ter uma casa com uma fachada bonita, é muito importante. É importante ter uma casa com uma aparência bonita, é muito importante. Quem é que não quer ter uma casa com uma boa aparência? Mas, espiritualmente falando, muitas vezes nós temos o nosso ministério, né, que é cantar, que é pregar, que é estar na frente do palco, que é estar na frente de pessoas, mas não temos profundidade em Deus, não temos intimidade com Deus, não temos nos aprofundado na palavra. Olha que o Evangelho de Lucas nos traz. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como o homem que construiu a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Cavou fundo, cavou fundo, cavou fundo. Aquele que foi fundo, aquele que orou, aquele que jejuou, aquele que perseverou, aquele que se manteve fiel até o fim, até encontrar a rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Sobre as duas casas vieram tempestade. Tempestades são situações difíceis que toda a família passa, que todo o crente, todo o cristão passa. São suscetíveis a passar por enfermidades, desemprego, problema financeiro, problema familiar, relacionamento, morte. Todos nós somos sujeitos. Tempestade, muitas vezes, são várias situações a qual nós estamos sujeitos a passar na nossa vida. A diferença é qual das duas casas, em qual alicerce eu estamos firmados. Qual a diferença entre as duas casas diante da tempestade? Como que esse exemplo pode se aplicar a nós hoje, como cristão? Porque, queridos, é uma coisa certa, todos nós vamos passar pela tempestade. A Bíblia, ela não nos nega aqui que as duas casas, tanto a que estava na rocha quanto na areia, as duas tiveram a mesma tempestade. As duas passaram pela mesma coisa. Agora, qual foi a diferença entre as duas diante da tempestade? Qual é a sua reação diante das intempéries dessa vida? Qual é a sua reação diante da tempestade? O quanto você está profundo em Deus, o quanto você está profundo na palavra de Deus, o quanto você tem ouvido a palavra de Deus, você tem praticado, a ponto de você resistir às tempestades dessa vida e não vir a ruir. Uma ruiu porque estava aplicada
na areia, estava bem frágil, mas a outra permaneceu porque estava firmada na rocha. Muitas vezes, nós olhamos para o nosso irmão e falamos assim: poxa vida, eu não sei como esse irmão está aguentando, eu não sei como esse irmão ainda está de pé, porque ele já passou por tanta coisa, ele já passou por tanta tristeza, já passou por tanta dificuldade, e eu vejo ele ali, dia após dia, firme, cantando, pregando, orando, jejuando, adorando ao Senhor. Como ele consegue? Qual é o segredo? Não existe segredo. O segredo é porque ele cavou fundo e ele encontrou a rocha. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Ele é o fundamento sobre o qual nós podemos edificar a nossa casa, os nossos alicerces. Ele é o único fundamento, não existe outro. E Jesus apresenta um homem sábio como aquele que vem até ele, ouve as suas palavras e a pratica. E sabe como Jesus compara o homem que constrói a sua casa sobre areia? Como um louco. Não como um homem ímpio, um homem que desacreditava dele, não. Como um louco. Você ouve as minhas palavras, você está dia após dia diante de mim, ouvindo as minhas palavras, mas não a pratica, não coloca em prática. Você está simplesmente construindo a sua casa sobre areia. Você é louco, você é insensato. Espiritualmente falando assim, assim é a pessoa que está diante da palavra. É aquele que está diante da Bíblia, da verdade da palavra do Senhor. Tem a oportunidade de ler, de aplicar na sua vida. Está diante da fonte da vida. Que é a palavra do Senhor, mas não coloca em prática na sua vida diária. A Bíblia compara como insensato, como um louco. Você estava trolando o microfone? De novo. Então tá bom. Nós vemos que o salmista nos fala, na sua palavra, que Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Em vão edificam a casa, se o Senhor não edificar. Em vão trabalham aqueles que edificam, se o Senhor não edificar. Sabe o que nos traz essa parábola, essa metáfora do prudente, do insensato? É que o secreto de um aparece e o secreto de outro não aparece. Porque as duas casas, elas estão sobre o mesmo patamar. Nós podemos ver a casa sobre a rocha e sobre a areia. Quando você vê a casa, você não vê o alicerce. Todos nós temos a nossa casa que nós não conseguimos enxergar o alicerce. Quem mora em prédio, em apartamento, não consegue ver o alicerce. Isso significa que o secreto de um existe e o secreto do outro não. Assim é a nossa vida. Todos nós que estamos aqui, aparentemente, estamos no mesmo nível. Mas só Deus, só o Espírito Santo consegue enxergar o nosso secreto. Aquele que realmente está firmado sobre a rocha, aquele que realmente cavou até encontrar a rocha, aquele que realmente ouve e pratica a palavra do Senhor. A pergunta que Deus está fazendo para nós: quais desses passos ainda faltam na nossa vida? O que está impedindo, muitas vezes, cada um de nós de cavarmos ainda mais fundo até encontrarmos o alicerce?
até encontrarmos a rocha, que é Jesus. O primeiro passo é vir até Jesus, abrir o coração e dispor a trilhar um caminho pautada na palavra, pautada na obediência, na experiência de um relacionamento vivo com Deus. Esse é o primeiro passo. Vir até Jesus. O segundo passo é ouvir a palavra. É estar em contato com ela. É ouvir a palavra de Jesus. E o terceiro é praticar. Praticar a palavra. São segredos bem simples, né? Que não são segredos. Nós precisamos ouvir, precisamos praticar, precisamos chegar até Jesus. Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. E com isso eu quero dizer para você que aquele que ouve a palavra e pratica é como um homem prudente. O Senhor está chamando a mim e a você para sermos prudentes. O Senhor está chamando a mim e a você para irmos mais fundo na sua palavra, ir mais fundo em intimidade com Ele. O Senhor está chamando a mim e a você a praticarmos aquilo que ouvimos. E não só sermos ouvintes, e muito menos ouvintes esquecidos. Que domingo após domingo, viemos em um culto, ouvimos a palavra, ouvimos louvores, vamos embora para as nossas casas, e durante a semana começa tudo de novo, e é como se nada tivesse acontecido. E quando vêm as tempestades, quando vêm os ventos, quando vêm as correntes, qualquer vento é o suficiente para derrubar a nossa casa. Qualquer vento, qualquer ruído, qualquer tremor é suficiente para derrubar, para abalar os nossos alicerces. Queridos, nós somos a resposta para essa humanidade. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos a luz para o mundo. Nós somos o sal para a terra. E como nós podemos representar o nosso Deus se cada ruído, se cada vento nos abala? Se cada tremor de terra nos bota medo? Como eu posso representar um Deus tão poderoso? Um Deus tão majestoso? Se eu não sou profunda nele, a ponto de cair diante do sopro desse sistema que sufoca cada vez mais a humanidade. Nós precisamos resistir. Nós precisamos cavar fundo. Nós precisamos firmar os nossos alicerces na rocha que é Cristo. Nós não podemos nos abalar por qualquer coisa. A única coisa que nos abala, a única coisa que faz tremer os nossos alicerces, é quando nós estamos diante da presença do Deus Altíssimo. É quando nós estamos diante da presença de Jesus. É quando nós estamos diante da majestade do Senhor. Porque confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados jamais. Não seremos abalados jamais. Eu não sei, né, humanamente falando, porque o Senhor me impulsionou a trazer essa palavra tão simples. Queria ouvir a Letícia pregar essa noite, ou a pastora Elaine, o pastor Aldecir, mas o Senhor incumbiu a mim a trazer essa palavra. Eu acredito que seja muito simples, mas muito objetiva. Humanamente falando, é uma palavra simples, mas que vem de encontro à nossa necessidade. Porque nós vemos anos e anos se passando e muitas pessoas não resistem ao Evangelho. Muitas pessoas não resistem ao confronto. Muitas pessoas não resistem ao verdadeiro Evangelho, porque as suas estruturas não estão firmadas na rocha, e sim na areia. E qualquer coisa os abala e vem ao chão.
E nós, como verdadeiros representantes do Senhor, precisamos apresentar o verdadeiro Evangelho. E o Evangelho vai nos confrontar. O Evangelho vai trazer verdades que muitas vezes vai doer em nosso coração. O Evangelho vai trazer verdades que muitas vezes vai contra o nosso orgulho, vai contra o nosso ego, sabe? Aquilo que afaga o nosso ego. O Evangelho vai trazer muito confronto. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. Muitas pessoas não resistem. E nós precisamos combater isso. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Jesus apresenta o homem sábio, aquele que vem até Ele, ouve as suas palavras e a pratica. Quantos aqui têm praticado a palavra do Senhor? Quantos aqui têm ouvido, guardado, praticado e resistido até o fim? Porque em Apocalipse a palavra do Senhor diz assim que aqueles que permanecerem até o fim, ou até a morte. Não até um período. Não é aqueles que resistirem até quando for favorável. Não é aqueles que resistirem até quando tiver o emprego. Até quando a fama. Até quando tiver o dinheiro. Aqueles que resistirem até quando o pastor falar aquilo que me agrada. Não, é aqueles que resistirem até a morte, até o fim. Receberão a coroa. Receberão a coroa. Com isso eu quero te pedir para ficar em pé. Quero chamar aqui Yasmin, o Gustavo, a pastora Adriana. Nós vamos finalizar. Jesus precisa habitar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E a fé em Cristo é o que nos sustenta e nos anima. A fé em Cristo é o que nos sustenta e nos anima. Uma casa cheia da presença de Jesus é uma casa cheia de amor. Uma casa cheia da presença de Jesus é uma casa cheia do Espírito Santo. E quando permitimos que esse amor seja o alicerce dos nossos relacionamentos e atitudes, nós conseguimos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Nós não conseguimos viver a plenitude do que Deus tem para nós quando os nossos alicerces estão firmados na rocha que é Cristo. Muitas vezes nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, firmando as nossas expectativas em homens, em mulheres, em pessoas, em coisas. Mas as nossas expectativas, nós só vamos ter plenitude naquilo que o Senhor tem para nós quando nós firmarmos totalmente, inteiramente no Senhor Jesus, não em pessoas, em coisas. As pessoas são importantes em nossas vidas, sim. O Senhor vai colocar pessoas em nossas vidas porque elas são importantes. Mas ela nunca vai substituir a plenitude do Espírito Santo, a plenitude, aleluia, da presença do Senhor. Hoje muitos conhecem a Bíblia, os mandamentos de Deus, o que Jesus prega, mas não colocam em prática. Para edificarmos nossa vida na rocha, para experimentar uma vida edificada em Cristo, nós precisamos não apenas conhecer, mas praticar os mandamentos da sua palavra. Colocar em prática. Aleluia. Aleluia. Confia no Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará.